Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec. Ele também pode ser acompanhado pelas redes sociais. O exercício da cidadania é um tema bastante discutido no país, especialmente nos períodos que precedem as eleições. Entre tantos debates ligados ao tema, muito se fala sobre a responsabilidade dos cidadãos em relação à escolha dos representantes. Mas é de suma importância garantir um processo eleitoral seguro, em que as leis são respeitadas e os eleitores se sintam confiantes para exercer seu direito ao voto. Além disso, o acesso à informação correta se faz cada dia mais importante para contribuir com o processo de decisão do eleitor. E nas últimas eleições brasileiras, e por que não dizer no mundo, a disseminação de informações não verdadeiras, as famosas fake news, ocuparam lugar de destaque no debate político. Nosso convidado de hoje é uma das figuras mais importantes para a manutenção da ordem e da lisura no processo eleitoral. Ele é natural de São João del Rei, é graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Direito Administrativo pela mesma instituição. Foi promotor de justiça nas comarcas de Raul Soares, Perdões e Caratinga, e em 1989 ingressou na magistratura. Em 2004 presidiu as eleições municipais em BH como juiz-diretor do Foro Eleitoral. Foi promovido ao cargo de desembargador do TJMG em 2008 e integra atualmente a 13ª Câmara Civil. Ele é autor de diversas obras jurídicas e exerce a docência em cursos de graduação e pós-graduação. É professor da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Logo após o intervalo, você vai saber quem está no nosso começo de conversa de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa da UNEC TV, transmitido pela TV Sistec, Super Canal TV, e que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Vamos agora ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Parabéns à UNEC TV pelos seus 3 anos e professor Eugênio, um forte abraço. Os nossos agradecimentos e o nosso abraço ao Jean Anderson Costa, ele que é aluno do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga. Você também pode aparecer aqui no Começo Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão, o seu recado, através do WhatsApp 033 98899 2831. Eu vou repetir o número para você, 033 98899 2831. O processo de cadastramento biométrico obrigatório está em andamento em todo o Brasil. O presidente do TRE-MG está viajando pelo estado de Minas Gerais em visita às zonas eleitorais para acompanhar esse processo. De passagem aqui pela nossa cidade, aceitou o convite e hoje está aqui no programa Começo de Conversa para falar um pouco sobre esse e outros assuntos. Desembargador Rogério Medeiros, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Obrigado, Eugênio. Meu cumprimento caloroso a toda essa distinta, aos distintos telespectadores, né, da nossa querida Caratinga, onde eu fui promotor. Faz 30 anos. 30 anos. Que saí daqui, parece que foi ontem. Foi rapidinho. Muitas boas lembranças aqui na nossa cidade. Muito boas lembranças. Eu fiquei aqui quase um ano e foi certamente um dos momentos mais felizes da minha vida, no aspecto pessoal e também profissional. Bacana demais. E agora o senhor retorna aí como desembargador, presidente do TRE e MG, e esteve no Centro Universitário de Caratinga com a turma de Direito. O senhor teve uma palestra sobre Direito e Novas Tecnologias, é isso? Sim, foi uma palestra muito emocionante. Parece que nós conseguimos interagir, o palestrante e os alunos, o tema muito atual e estava assim aquele clima descontraído. Eu procurei usar uma linguagem bastante acessível para os alunos e realmente nós estamos vivendo um momento de transformação muito veloz em todas as atividades, né, pelo mundo inteiro, todas as profissões, e o direito, as profissões jurídicas também não passam isentas desse processo. Inclusive a famosa robotização, né? Os robôs, a inteligência artificial, isso tudo se aplica também nas atividades do juiz, do promotor, do advogado. Mas eu sempre digo,
A inteligência artificial jamais substituirá a inteligência humana, porque o homem, ele tem a razão, ele às vezes precisa também do coração para decidir sobre o bom, o mal, o feio, o bonito, o justo ou o injusto. E o robô ou a inteligência artificial é incapaz de ter sentimentos. Sentimentos, né? E quando a gente fala em nova tecnologia, eu tenho uma curiosidade aqui. O senhor certamente fez direito, terminou o curso de direito e advogou e foi promotor, numa época que não tínhamos essa facilidade toda tecnológica. Então, o senhor tinha que dar um parecer ou fazer uma pesquisa. Eu imagino que o senhor colocava 4, 5 livros de direito em cima da mesa para sair, era obrigado a ler aquilo tudo. Usando a caneta, máquina de escrever. Máquina de escrever, marca-texto e num processo de aprendizagem constante também, imagino. Hoje, a tecnologia nos permite isso, né? Se o senhor tem o Google, tem uma outra ferramenta qualquer, que o senhor faz uma pergunta, ele te dá uma resposta, já te mostra uma jurisprudência. O senhor concorda que para o conhecimento e para a aprendizagem, a nova tecnologia talvez não seja tão eficiente quanto pesquisar no livro? O que o senhor eu pensa tenho disso? certeza. É? Eu uso muito o Google, eu uso todos os canais possíveis e confiáveis, né, para uma pesquisa instantânea no momento do trabalho. Mas no momento em que vamos em busca de um aprofundamento, seja no direito ou em qualquer campo da cultura, né? Eu gosto muito de ler sobre história, eu gosto muito de ler sobre ciências sociais em gerais, ciência política, sociologia, e literatura. São temas das velhas humanidades, né, que me interessam. Então, se quisermos um aprofundamento, eu ainda recomendo o velho e bom livro. E inseparável livro. Inseparável livro. Bacana. O senhor é um leitor, não vou chamar de compulsivo, mas gosta de leitura, quer dizer, faz parte da sua essência. Eu sou um leitor voraz. Inclusive, Voraz. Eu tenho uma sala no centro de Belo Horizonte, no famoso edifício Maleta. Faz 15 anos que eu comprei essa sala e ali é o meu depósito. Eu não falo biblioteca porque é um caos, né? Eu sou muito desorganizado por natureza, mas é um caos, é um depósito desorganizado de livros. Mas a única pessoa que entra lá e que entende aquela desordem sou eu. O senhor empresta livro, não? O doutor Tancredo, eu sou de São João del Rei, doutor Tancredo, meu ilustre conterrâneo, presidente da República, ele dizia, quem empresta livro é bobo, e quem devolve é mais bobo ainda. É mais bobo ainda. Então, eu não gosto muito de emprestar, não. O pessoal fala, então uma brincadeira, em Minas Gerais se fala coisas que não se empresta. Livro, disco, que é disco de vinil, o senhor lembra, né? Não. E a mulher, claro. A mulher. Coisa que você não se empresta. Doutor Rogério, Minas Gerais tem mostrado um avanço na questão da biometria. Tem servido até de exemplo para outros estados. Como é que anda o processo de biometria e qual que é a importância disso? Para que efetivamente serve esse cadastramento biométrico? Por que as pessoas precisam fazer e o que isso colabora com o processo eleitoral todo? Nós já estamos envolvidos com a biometrização do eleitorado em todo o país há pouco mais de uma década. E o Tribunal Superior Eleitoral ele estabeleceu uma meta, um calendário, para que em 2022, até o final do ano de 2022, todo o eleitorado brasileiro esteja cadastrado biometricamente. Agora, evidentemente que os maiores colégios eleitorais, no caso São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, por serem estados com o maior número de eleitores, e Minas Gerais, especificamente, além disso, o maior número de municípios no país, evidentemente que nós enfrentamos maiores dificuldades para cumprir esse calendário. De tal forma que nós estamos fazendo essa biometrização em Minas por ciclos. E no atual ciclo, são 175 municípios de todos os portes, né? Caratinga incluído neste atual ciclo. Então, eu tenho, no exercício do meu mandato,
arregaçado as mangas, saindo de trás da minha mesa de trabalho e viajado pelas cidades polo onde se realiza a biometria. Primeiramente que eu até na minha tese de doutorado, eu fiz uma paródia com aquela música do Milton Nascimento, Fernando Brant, a justiça como o artista tem de ir aonde o povo está. Essa proximidade é muito importante. Eu me sinto muito tranquilo, sendo um juiz, 30 anos de carreira, né? E hoje desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de poder visitar todos os cantos do meu estado, de poder ir andar pelas ruas de Belo Horizonte, da minha terra natal, São João del Rei, e poder olhar nos olhos das pessoas. Isso me traz muita tranquilidade. E eu tenho feito essas viagens exatamente no sentido de estimular o eleitorado para que compareça massivamente para fazer esse cadastro biométrico. Teremos eleições municipais em 2020. As eleições municipais, para mim, são as mais importantes, porque a escolha do prefeito e dos vereadores, ela vai interferir na gestão da cidade onde a gente vive. Muitas vezes onde a gente nasceu, vive e vai morrer. E criar a nossa família, temos o nosso círculo de amizades, a nossa profissão, nossa vida concreta ali se desenrola. Então é muito importante que votemos nessas eleições, votemos conscientemente para tentar escolher os melhores. Agora, e para 2020, já será obrigatório o uso da biometria? Quer dizer, quem não conseguir fazer o cadastro, vota a si mesmo ou não? Isso Veja bem, nessas cidades onde já foi feita a biometria e onde está sendo feita a biometria obrigatória, só vota quem estiver cadastrado biometricamente. Muito bem. Por isso que temos datas limites e, infelizmente, os eleitores que não comparecerem até a data limite, e essa informação é obtida nos postos de atendimento da Justiça Eleitoral, fiquem atentos a esse calendário, eles não poderão votar. E nem terão outra oportunidade de fazer esse cadastro biométrico só depois da reabertura do cadastro, né? Muito bem. Agora, para aquela eventualidade, veja bem, é uma exceção muito excepcionalíssima. Às vezes uma pessoa mais idosa que no momento de votar, a digital já não é lida pelo equipamento, aí podemos excepcionalissimamente o mesário fazer a identificação desse eleitor pelo sistema de digitação do número do título, etc., desde que ela apresente um documento de identidade com foto. Mas isso é exceção das exceções, porque o eleitor biometrizado, a segurança do sistema é exatamente essa, porque não existem impressões digitais iguais. E quando nós temos todo o eleitorado, ou tivermos, né, todo o eleitorado cadastrado biometricamente, será impossível alguma pessoa votar no lugar de outra. Muito bom. E nós vamos fazer um rápido intervalo e eu quero voltar no segundo, falando mais sobre isso, sobre a segurança no processo eleitoral, ainda sobre biometria, falar de urna eletrônica, falar de fake news. Você não sai daí? Vamos para um rápido intervalo. Estamos recebendo hoje a importante visita do presidente do TRE-MG, o desembargador Rogério Medeiros Garcia de Lima. Daqui a pouco estaremos de volta, não sai daí. De volta com o começo de conversa, hoje recebendo o presidente do TRE-MG, desembargador Rogério Medeiros, que tem viajado pelo estado ministrando palestras e acompanhando o processo de cadastramento biométrico obrigatório. Doutor Rogério, nós terminamos o primeiro bloco só falando sobre a importância da biometria até para a segurança do processo eleitoral. E aí veio aqui à mente a questão de todas as conversas que existem em época de eleição em relação à própria urna eleitoral. O senhor acompanhou esse processo da transição da cédula do papel, certamente, para a urna eletrônica. A urna é segura? Com certeza. Além de segura, ela propicia rapidez no processo de votação e depois na transmissão dos dados, né, para apuração, na totalização dos resultados. As apurações são muito mais rápidas, não temos mais aquela tensão
às vezes de esperar até uma semana numa eleição municipal para conhecer os eleitos, né? Especialmente vereadores, que é uma operação mais complicada. E eu costumo dizer que, inclusive eu sou professor de direito eleitoral, né? Dou aulas, palestras. Eu sempre digo que depois da generalização do uso da urna eletrônica, em 2000, já são quase 20 anos, velhos coronéis por todo esse Brasil aí, conhecidos, não vou citar nomes, mas passaram a perder eleições que antes não Ganhavam perdiam, todas, né? Então fique tranquilo, nós tivemos muito problema. Eu era vice-presidente e corregedor do TRE em 2018, nas eleições presidenciais, né? De governador, senador, deputado. E realmente, no primeiro turno, dia 7 de outubro, as notícias falsas, os boatos, eles se voltaram contra o sistema eletrônico de votação, a confiabilidade da urna eletrônica. E tivemos muito trabalho para conter os tumultos que começaram a surgir. Minas Gerais e o Paraná foram os dois estados com o maior número de ocorrências. Mas fiquem tranquilos, eleitoras, eleitores, porque a urna eletrônica ela é confiável. Não tem ligação da urna eletrônica com o mundo externo. A urna eletrônica não tem internet. É impossível alguém do meio externo, né, acessar, manipular à distância. Aquilo ali é apenas um dispositivo eletrônico que armazena e contabiliza os votos. No momento de iniciar a votação, em cada sessão eleitoral do Brasil, antes das 8 horas, cada presidente ali de mesa, né, receptora de votos, ao ligar a urna, ele tem de emitir um boletim que chama zerésima, mostrando que dentro daquela urna tem 0 votos. E às 17 horas, ao encerrar-se a votação, antes de lacrar novamente a urna, é emitido o boletim de urna com o resultado dos votos computados. E o presidente lacra ali aquele dispositivo onde está inserido o chip e ele vai levar em mãos a urna. Ela é aberta já pela junta eleitoral, que fará a apuração, tira o lacre, remove aquele chip e joga no sistema de computador. E esse sistema de computador, então, ele já processa a apuração, a soma dos votos. No caso de eleição de deputados ou vereadores, que é o sistema proporcional, à medida que vai apurando, já vai fazendo aquelas contas complicadas, né, para distribuir o número de vagas conforme o volume de votos que cada partido recebeu. E isso é transmitido em segundos da cidadezinha do interior para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Brasília. O TSE faz a totalização final. E essa transmissão também é muito segura. O TSE faz, periodicamente, auditorias nos anos não eleitorais, convocando técnicos das melhores universidades do Brasil, faz concurso entre hackers que se inscrevem voluntariamente para tentar violar o sistema. Bacana. E isso aí, ano após ano, vem atestando que as urnas são invioláveis, o sistema é seguro. Fiquem tranquilos. E agora, então, com a biometria, nós já temos um processo de apuração muito mais rápido. Eu me lembro que a gente ficava semanas esperando o resultado. A possibilidade de fraude era muito maior. Era muito maior, todo mundo manipulava. O sujeito pegava ali o lápis, ninguém vendo, ele julgava voto em branco, como se tivesse sido por uma pessoa que era amigo dele, ou até por dinheiro, né? Até por dinheiro. Por desonestidade. E agora ainda vamos ter a biometria, quer dizer, o processo de votação também vai ser mais rápido. Eu só acredito nisso. Com a biometria, acredito. A tecnologia, as pessoas vão... No começo, com a própria urna eletrônica, a gente lembra disso, as pessoas têm uma dificuldade. Hoje não, já domina. É igual banco. No começo também a gente achava difícil. Hoje todo mundo entra no banco, no caixa eletrônico, faz aquilo de olho fechado. Né? Fake news. Como é que o tribunal está preparado para lidar com isso? Quer dizer, é um evento constrangedor às vezes, complica, leva a má informação, desvirtua, pode até desvirtuar resultados, né? Porque essas fake news que surgem antes no processo eleitoral, como lidar com isso? Olha, esse fenômeno é um
dos aspectos negativos dessa era que a gente chama de quarta revolução industrial, né? É a era da inteligência artificial, da internet total, né? O mundo todo interligado, as coisas interligadas. A gente pode estar de férias na Europa, em Paris, e controlar a vigilância da nossa casa aqui no Brasil, da nossa empresa, né? Ah, esqueci o portão da garagem aberto, eu aciono lá um botãozinho para fechar aquele portão do outro lado do mundo. Isso são facilidades, mas tem o lado negativo, que são os algoritmos, né, que estão lá dentro do sistema, trabalhando às vezes nesse lado ruim de criar e divulgar com velocidade incrível, né, pelo mundo afora, atingindo milhões e milhões de pessoas, as notícias falsas, as notícias que não informam, mas desinformam, né? Às vezes até não propriamente falsas, mas divulgadas de uma maneira tendenciosa, manipulada, fora de contexto, né? E isso tudo, no caso das eleições, as fake news ou a desinformação, ela tem o efeito nocivo de nublar, vamos dizer assim, né, a consciência do eleitor. Ele vota enganado, ele vota iludido. E depois que a eleição já passou, e sobretudo em caso de prefeito, vereador, que ele for conhecer a real face daquela pessoa em quem votou, já será muito tarde, né? Então nós temos, olha, eu tenho participado de vários eventos, em Brasília mesmo, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, já foram 2. E tem vindo aí gente dos Estados Unidos, da União Europeia, né? Do FBI, inclusive. Porque esses países também convivem com esse problema. As eleições americanas, na França, na Itália, o Brexit, aquele plebiscito para o Reino Unido sair da União Europeia, acabou optando por sair numa margem apertada, e hoje se sabe que o eleitorado britânico foi induzido por essas fake news, um discurso de ódio, um discurso manipulado, e eles estão arrependidos. A gente tem visto aí, os primeiros ministros não conseguem ficar mais no cargo, porque não estão conseguindo, porque o eleitorado britânico votou pela saída, mas não quer que saia agora. Eles descobriram que aquilo ali foi uma indução, e os primeiros ministros não conseguem se manter no cargo. Mas, então a gente percebe que a fake news, ela, de alguma forma, ela consegue alterar alguns resultados mesmo. E como combater isso? Aí a questão é a seguinte: todos os grandes especialistas no Brasil e no mundo chegam à conclusão de que não há como evitar que apareçam as fake news, que sejam veiculadas com esse volume e velocidade com que são veiculadas. Não há como suprimir. Isso é igual a uma praga de gafanhoto. Isso aí, você mata um, aparece mais 100, né? Então, a grande conclusão a que se chega é que a questão central nisso é a conscientização das pessoas a aprenderem a checar toda e qualquer informação que receba pelas redes sociais. Uma checagem pessoal, uma checagem acessando o site da própria Justiça Eleitoral, de órgãos de imprensa respeitáveis, né, que tem lá uns links adequados para fazer esse tipo de checagem. Quanto mais cultura, quanto mais conhecimento, menos crença nessas bobagens. Né? Exatamente. É uma questão de educação também, né? E esse trabalho o TRE vem fazendo, né? De visitar cidades, o senhor tem andado muito. Eu quero falar um pouco sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo. Nós voltamos já já e estamos recebendo hoje o presidente do TRE-AMG, desembargador Rogério Medeiros, que está conversando conosco sobre o sistema eleitoral do nosso país, especificamente Minas Gerais. Vamos para mais um rápido intervalo, nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar um pouco da conversa sensacional, um bate-papo muito interessante aqui com o convidado hoje, que é o presidente do TRE-AMG, desembargador doutor Rogério Medeiros. Ele está na magistratura desde 1989 e vem acompanhando de perto muitas mudanças no sistema eleitoral. Doutor Rogério, o senhor
tem saído do gabinete e visitado a Minas Gerais. Quantos municípios estão sob os cuidados do TRE-MG? Nós temos um total de 853 municípios em Minas Gerais e um total de 304 zonas eleitorais. Já conseguiu visitar quantos por cento disso? Então, uma média de um... Se fosse fazer na equação certinha, a conta era uma média de 3 municípios por zona, mas evidentemente que não é assim. Belo Horizonte é uma única zona eleitoral, né? Uma única zona eleitoral com mais de 20 juízes e tal. Caratinga, por exemplo, já tem Caratinga e mais 8 municípios, salvo engano. Então essa distribuição é feita. Eu tenho procurado privilegiar a viagem às cidades polo, né? E atualmente as que aí estejam nesse ciclo de biometrização obrigatória. Eu já estive em Juiz de Fora, eu estive em Montes Claros, onde eu fui juiz por 3 anos, também adoro aquela região. Fora é bom, né? Norte de Minas. Eu estive na minha terra natal, São João del Rei, Conselheiro Lafayette, Sete Lagoas, Governador Valadares e agora Caratinga. Eu escolho estrategicamente essas cidades que eu chamo de cidades polo, né? Onde eu posso passar um dia inteiro, às vezes até um dia e meio, como é o caso de Caratinga, fazendo uma série de atividades de aproximação. Eu faço reuniões, primeiramente com os juízes e servidores da Justiça Eleitoral, são servidores muito competentes, altamente qualificados. Aqui em Caratinga nós temos, né, mesmo, por exemplo, o trabalho do Arilson, que se dedica, publica livros, né? Arilson Carvalho, Ele recentemente coordenou um livro aí com redação de jovens sobre eleições, política, etc. Então eu faço também as reuniões com prefeitos, vereadores, lideranças de partidos, etc. Fiz uma ontem. Eu já mostro essa preocupação com as regras que vão valer nas eleições municipais, notadamente essa preocupação também com as fake news, né? Eu passo a eles. Faço várias entrevistas coletivas, entrevistas individualizadas, como estou tendo o prazer agora de estar com vocês aqui. E tem que, dentro dessa estratégia, vamos dizer assim, positiva, né? Tem que ter uma faculdade de Direito, uma universidade, que é o caso de Caratinga também. Eu sempre, por ser professor e gostar muito do contato com os jovens estudantes, eu também sempre dou uma palestra, como bacana. Aconteceu também aqui em Caratinga. O senhor é também autor de várias obras, né? Sim, eu tenho. Na área do direito? Eu tenho 4 livros jurídicos que eu sou autor, somente eu, né? O autor único. E mais 18 livros onde eu sou coautor. Bacana. Cúmplice. Cúmplice. Corajoso. Bacana demais, que bom. E o senhor hoje leciona para a turma de direito de que período, senhor? E qual a matéria que 10º período da graduação da Universidade Newton em Belo Horizonte. Eu sou professor há 17 anos, eu só estou lecionando 10 períodos, Direito Eleitoral. Direito Eleitoral. Mas eu dou aula de pós-graduação em diversas entidades, inclusive na Escola Judicial, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que forma novos juízes e dá formação continuada também para juízes e servidores, né? Aí, nesse caso, eu leciono Direito Administrativo, que é a área onde eu me doutorei. Mas o direito eleitoral, ele é um direito administrativo também aplicado, né? Aplicado. Eu acho interessante quando a gente escuta do presidente do Tribunal Regional Eleitoral essa proposta de que é importante se aproximar do eleitor, é importante se aproximar, quer dizer, aproximar a justiça do cidadão, né? E o senhor falou do Arilson, e o Arilson realmente, ele e o doutor Consuelo fizeram um trabalho muito bacana aqui nas escolas, já por orientação do TRE, e o senhor pode ter certeza que isso tira um pouco do medo do cidadão comum da justiça. O senhor sabe que o cidadão, assim, deve ter pesquisa sobre isso, ele acredita na justiça, mas ele tem medo do juiz. Vai lá desembargador, então, vai falar, não vou chegar perto desse homem de jeito de um desembargador. E o senhor, na verdade, é acessível e está aí visitando cidades, fazendo palestra para alunos, contatando todo mundo, é uma coisa, eu acho muito bacana, muito importante. Muita gente, às vezes, não sabe nem o que é desembargador. Não é? Você vai em algum lugar, às vezes até um funcionário de algum cadastro aí de loja, de banco, profissão desembargador, o que é isso? Check-in de hotel, né?
Aí eu sempre costumo dizer, é um juiz que ficou velho. É um juiz premiado? O juiz que ficou velho. O juiz que ficou velho, o senhor está muito novo. E, na eu verdade, comecei muito novo. Né? O processo para juiz, claro, a gente sabe que é concurso público, né? E para promotor e para juiz. Para desembargador, é uma promoção, carreira, é carreira mesmo. É carreira mesmo. Bacana demais, muito bom. O que o senhor espera de mudança para próximas eleições? Olha, nós temos que estar atentos aí com a questão das cotas femininas. Eu tenho feito esse alerta aí e reitero aqui para candidatos em potencial para os partidos políticos, né, de todo o Brasil, Minas Gerais especificamente, Caratinga. O TSE está levando muito a sério essa obrigação que a lei eleitoral e a lei dos partidos políticos estabeleceu de cotas, né, que a gente chama para mulheres na política. A gente sabe que tem muita mulher entrando aí só para inglês ver, né? Essa semana mesmo saiu aí uma decisão, mais uma, porque teve uma anterior no Rio Grande do Sul e agora no Piauí, quando se comprova que já nas eleições municipais de 2016, há 4 anos atrás, quando se comprova que candidatas do sexo feminino foram lançadas como laranjas, né? Usa-se esse termo, lança sua candidatura, você recebe o dinheiro, mas passa esse dinheiro para um candidato homem. Eles estão caçando a chapa inteira. Então, muito cuidado. Então não está pegando só a candidata, não, né? Me preocupa muito as fake news que nós já mencionamos aqui, né? As pessoas terem cuidado. A contra-informação é muito importante. Outro dia, lá no Tribunal Regional Eleitoral, um prefeito de interior, numa comitiva da região de Sete Lagoas, eram 9 prefeitos. Um deles, numa cidade pequena, falou: desembargador, olha aqui esse papel. Eles falsificaram um documento do Tribunal de Contas dizendo que as contas da prefeitura, da minha prefeitura, tomaram bomba, foram reprovadas. Isso é mentira. Eu queria providências, como é que eu faço? Eu falei, providência a gente até pode tomar, mas isso é uma coisa tão difícil de investigar, e se é que nós vamos conseguir, investigando, apurar os responsáveis, e quando conseguirmos, o seu neto ou bisneto é que vai estar sendo candidato a prefeito, tanto que vai demorar, de tão difícil que é. Então eu brinquei, lá da minha janela do gabinete, a gente vê a Avenida Raja Gabalha, né? O meu gabinete o TRE é na Prudente de Moraes, Avenida Prudente de Moraes. Eu falei, olha lá, a Avenida Raja Gabalha, o Tribunal de Contas está aqui pertinho. O senhor vai lá agora, era de manhã ainda, e pega uma certidão verdadeira e volta e veicula nas mesmas redes onde o documento falso foi veiculado. É muito importante essa contra-informação imediata, né? A resposta, a informação da verdade em tempo real, em cima do fato ali, para desmentir. É o melhor antídoto, né? Bacana. Doutor Rogério, infelizmente nosso tempo é curto, está acabando, mas o senhor tem aí alguns minutos para o senhor fazer as suas considerações finais, deixar aí o seu recado aos telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Supercanal TV e também pelos nossos internautas. O senhor pode se dirigir para essa câmera aqui, por favor? Fique à vontade. Pois é, essa minha vinda a Caratinga me fez filosofar um pouco sobre a vida, né? O grande filósofo grego Heráclito, ele refletia muito sobre a passagem do tempo, né? A transformação das coisas e das pessoas. Ele dizia, o mesmo homem não banha 2 vezes no mesmo rio, porque o rio corre e o homem também muda, né? A nossa pele, os nossos cabelos já não são os mesmos, né? A nossa alma não é a mesma. Isso aí me emocionou muito quando eu abri a janela do hotel ontem à tarde, ainda estava o final do entardecer, um pouco de luz do sol ainda, e eu fiquei muito tempo ali na janela olhando a Praça das Palmeiras, olhando a Pedra Itaúna, e faz 30 anos, parece que foi ontem, né? Eu lembro aquele jovem promotor que fazia caminhadas diárias ali na praça, e eu morava ali no edifício Maria Lina, o velho fórum ali na Praça Getúlio Vargas, um momento de muita felicidade, né? Mas a mesma Pedra Itaúna, a mesma igreja de São João Batista, a mesma Praça das Palmeiras, a mesma Caratinga, né?
ali com a mesma beleza, a mesma hospitalidade. E quem mudou fui eu, né? Mudei para melhor, porque eu acho que tudo na vida é experiência, é crescimento, né? Mas isso aí me tocou muito, me deu muita saudade, né? Mas muita alegria também de Deus ter me dado essa oportunidade de ter vivido numa cidade tão aconchegante, né? E eu ontem na palestra eu fiz uma paródia de um livro do grande Edgar de Godoy da Mata Machado, que foi um grande mineiro, político, jurista, professor da Faculdade de Direito, já falecido. Ele uma vez escreveu sobre a sua terra natal, Diamantina, e ele dizia o seguinte, que ele mudou-se para Belo Horizonte muito novo e ficou lá o resto da vida, né? Então ele dizia, eu deixei Diamantina, mas Diamantina nunca saiu de mim. E 30 anos passados eu posso dizer aqui aos caratinguenses que me ouvem, eu tive de deixar Caratinga, passei no concurso de juiz, fui assumir uma nova carreira, mas podem ter certeza que Caratinga nunca saiu de mim. Muito bom, bacana. Doutor, muito obrigado, prazer muito grande recebê-lo aqui. Voltando aqui na região, volta aqui para mais um bate-papo conosco no Começo Conversa, na bancada. Se Deus quiser. Foi muito bom. E assim nós encerramos mais um Começo Conversa. Agradecemos ao desembargador Rogério Medeiros pela presença no nosso programa. Um grande abraço para você que nos acompanha. Até a próxima, se Deus quiser.